evangelização. Eu vou falar da nossa experiência, porque a gente tem experiência nisso, mas o ideal seria que a gente pensasse já num processo de como, de no futuro, entendeu? Ter evangelização conforme ela deve ser, que é dividida em ciclos para que o processo de aprendizagem possa ser facilitado. Mas o que a gente, por exemplo, a gente está com um trabalho de juventude na nossa casa e um trabalho de evangelização, que a gente tem apenas uma sala de evangelização e uma sala de juventude. Então, os nossos jovens, eles têm aí de 15 a 21. Então, são 2 ciclos de juventude e a evangelização é de 0 a 11. A gente está com essa dificuldade lá também. Aí, o que a gente fez? A gente mesclou o currículo. Então, nós, por exemplo, na juventude nós pegamos as 2 faixas etárias que a gente tem misturadas, e aí nós mesclamos essas 2 faixas, atendendo as 2, né? Tentando atender as 2, mas com vista só para 2 anos. Porque daqui a 2 anos, o que a gente quer fazer? Dividir nos 3 ciclos de juventude. Então, a gente programou para 2 anos, mesclando o currículo, né? Selecionando temas que pudessem atender a todos, né? E aí a nossa programação, a nossa didática também, ela tenta atender a todos, tá? Mas a gente fez essa programação para 2 anos. Porque daqui a 2 anos a gente quer ter os três ciclos de juventude. Então isso você viu quais idades que estavam naquela turma e pegou um pouco do currículo, um pouco de outro. Um ciclo e um pouco do ciclo isso de outro. Mesmo. Não é o ideal, não é o certo, né? Não é o correto. Sim. Porque realmente a gente tem que pensar que se eu falo, por exemplo, vamos colocar um tema aqui, eu tenho lá de 15 a 21. Então eu tenho um evangelizando que já está na faculdade e tenho outro que começou o ensino médio, tá? Então às vezes eu vou falar sobre pensamento, por exemplo, magnetismo, forças criadoras. Esse que acabou de entrar no ensino médio está começando a ter aula de física agora, entendeu? Então o conhecimento, ou então o outro que está na faculdade que foi para um campo da história, por exemplo, e o que está no ensino médio que teve aula de física, entendeu? Eles vão... Vai dar choque, né? Porque um tem um conhecimento científico, o outro não tem, um está mais avançado, o outro não está. Então dá choque e você desmotiva o evangelizando, entendeu? Quando você pega uma aula, por exemplo, você pega as crianças menores, você mistura com as crianças maiores, aí você conta uma história para as menores, as maiores vão desmotivar. Se você conta para as maiores, as menores desmotivam. Então você sempre perde um pouco, por exemplo, tem 50 minutos. Eu sempre perco um pouco. Sempre tem alguma criança que perde. Então o ideal seria que a gente fizesse a programação, mas já pensando em como trabalhar depois as faixas separadas. Tem uma coisa do movimento espírita, né, que se comenta muito assim, é uma outra pergunta, tá? Assim, para falar de espiritismo, né? A gente vai falar de espiritismo, vai falar nos termos espíritas, não vai falar muito porque eles vêm de outras realidades, de outras religiões. Como que a gente aborda, assim? Fala do doutrina espírita mesmo, ou a gente deixa de falar algumas coisas, fala mais na realidade deles? Como que é isso? Assim? Nós, didaticamente, nós estamos acreditando que existe 2 níveis de aprendizagem, o que não é verdade. A aprendizagem, ela é única, entendeu? Ela é única. O espírito, ele pega como melhor lhe aprouver. Então você não tem como pegar o ensino de Jesus e adaptá-lo à carência ou adaptá-lo à pessoa intelectualizada. Isso não existe. O ensino de Jesus é um. Então, por exemplo, se eu vou falar de pluralidade dos mundos habitados, a mesma criança social carente, ela vai pegar com a mesma potencialidade que a criança instruída. Então eu posso levar o tempo, mas e o recurso intelectual dela? Ela é que vai pegar, a criança é que vai pegar com as condições que ela tem. O tema eu não tenho que desmistificar. É uma criança que não tem intelecto, mas aí a gente vai diferenciar de tudo que Jesus trabalhou. Porque Jesus trabalhou com leigos, doentes, prostitutas, alcoólatras. Qual que era a proposta de Paulo? Trabalhar os gentios, percebeu?
Jesus usou a mesma metodologia com os sacerdotes, com os doutores da lei. Ele não falou de forma diferenciada. Na multidão reunia-se doutores da lei. Por que o Sermão do Monte é a contextualização de tudo que Jesus ensinou? Porque naquele sermão estavam todos. Todos estavam no Sermão do Monte. Doutores da lei, sacerdotes, fariseus, hipócritas. Estavam todos ali. Se a gente pegar o Sermão da Montanha, você vai ver que a técnica de Jesus é adversário e vítima, né? Bem-aventurados caluniadores, não é assim? Os que forem caluniados, porque bem-aventurados os mansos, porque darão o céu. Jesus falou para quem calunia, para quem estava em desespero, a linguagem é única. Nós precisamos tirar essa ideia de que o Evangelho tem que ser trabalhado de forma diferente para o carente. O seu Honório de Abreu, ele às vezes falava conosco assim, visualiza que o social carente são os filhos do Calvário. Então, se você tiver condição de dizer a uma criança, filha do Calvário, na favela, envolvida com a droga, com a prostituição, com a humilhação, com o espancamento, que a vida física, que a existência temporária, você reconforta mais o coração dele do que você falar com uma bastarda, uma pessoa que tem a mesa farta. Porque o que é você imaginar que você vai viver aí 70, 80 anos de miséria absoluta? E qual que é mais ideal você dizer a esse espírito, isso vai passar. Isso vai passar, daqui a pouco você encarna numa outra condição. Ou então, se você voltar na condição de humilde novamente, fisicamente falando, na outra encarnação, você já sabe lidar com isso, você não vai ter conflito algum. Então, nós temos que ter cuidado, porque quanto mais sofrido o espírito, mais aberto ele está às sugestões de Deus. Então, não se modifica temas. O tema de Jesus é um, pode falar ele para qualquer tipo de criança. Por isso que desde o ventre você diz sobre imortalidade da alma, plano espiritual, pluralidade dos mundos habitados, perispírito, você fala, evolução, você fala. Porque a captação do espírito é a mesma para todo mundo, sabe? Eu capto do mesmo jeito que ele. A forma de lidar com isso é que é diferente. Tá? O filho do Calvário, ele vai mostrar isso de forma agressiva, não é isso? E aí eu vou trabalhar, igual a gente percebeu agora enquanto vocês estavam evangelizando, a criança ali no seu estado de carência dela, ela sentiu falta da mãe. Por isso que aquela hora que eu levantei, eu fui ver isso, né? Ela sentiu falta da mãe. Na hora que ela sentiu falta da mãe, o que ela fez? É um espírito inseguro. Se é um espírito inseguro, o que eu digo a esse espírito? Por isso que não se modifica o tempo. É uma técnica, não é falar só de gentileza, não vai falar nada de coisa espírita, não. Primeiro que ele tem que tomar consciência que ele está no mundo espírita, no ambiente espírita. Tem placa nas instituições espíritas. Você não está obrigando ninguém a entrar. Isso é uma das fidelidades espíritas. A pessoa entrou numa casa espírita. E se eu quero tornar legal as religiões, uma das coisas que eu não posso fazer é esconder a minha. Não é isso que o Haroldo Dutra está fazendo? Mostrando que protestantismo, catolicismo, espiritismo, budismo, se aliado à fé racional, o porte para levar a Deus é o mesmo. É o mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado. E os espíritas evangelizadores estão mexendo muito nos temas, acreditando que a criança socialmente carente não é capaz de receber a mesma informação que recebe o filho do trabalhador espírita da casa. É claro que tem diferença. Qual que é a diferença? Você vai fazer um teatro com a criança de periferia, social carente. E você vai fazer um teatro com o filho do trabalhador espírita da casa. Você tem, do trabalhador espírita, você tem o culto do evangelho no lar, a facilidade de leitura, o contato do diálogo, né, espiritual o tempo todo, que ali é os pais conversando dentro de casa ou na sua casa. Nós fizemos isso desde a hora que a gente chegou, nós estamos falando sobre doutrina. Seus filhos estão escutando isso. Você tem maturidade para poder deixar a sequência do trabalho dele acontecer. Seu filho vai fazer um teatro, eu preciso que você traga ele para ensaiar tal dia assim. Ele virá. Mas isso são condições, não são capacidades. Vocês entenderam? Capacidade é uma coisa, condição é outra. Então, ao filho do espírita, você exige mais, porque ele mais recebe. Não é isso que o Evangelho falou? Ao que se tem, mais se pede. E até o que ele pensa que ele tem, nós vamos tirar. Mas o outro não. O outro você não exige, você doa incessantemente. E não ilude. Pode levar o tema como estar no espiritismo. O Evangelho é para todos.
Entendeu? Você ia fazer uma pergunta, eu te perguntei. Não, é só reafirmar o que você realmente está falando, porque é uma moda no movimento espírita de que não se pode falar de reencarnação, por exemplo, dos carentes. Não tem nada a ver, nós não podemos falar aqui de outros, doutrinar, não, evangelizar nossas crianças com ideias dos outros. Exatamente, muito bem. Fazer adaptação, né? Por exemplo, você vai falar de batismo, aí não fala de batismo, não quer batizado, tem que fala de batismo, aí não, aí nós estamos mistificando o conhecimento espírita, isso aí você está coberto de razão. Mas trouxer outras versas exato. Não. Aí isso está fora do contexto, porque a doutrina é clara e lúcida. Porque a doutrina espírita veio, segundo o que a gente estuda nas aulas básicas, ela veio para justamente mostrar que o que Jesus trouxe para nós não é o que muitas vezes nossos irmãos católicos apresentam, os nossos irmãos evangélicos apresentam. Eles têm a visão deles, nós estamos avançando deles. Né? Emmanuel chama a doutrina de clareadora. Isso. Clareadora. Por que ela é clareadora? Porque o católico tem lá uma ideia, e aí ele tem a ideia e o seu sofrimento. A doutrina vai auxiliá-lo nesse sofrimento, de clarear esse sofrimento para ele, com a ideia que ele tem, entendeu? Ele precisa da imagem, excelente, tudo bem. Quando ele vai para a doutrina, ele aprende a orar sem a imagem. Ele aprende a fazer isso. Pode continuar venerando a sua imagem, mas ele agora sabe fazer isso sem ela, entendeu? É a clareadora. Aí você foi muito feliz na colocação. Realmente, trazer de lá e colocar no Espiritismo não convém não, até porque nós já temos muita coisa no Espiritismo que ele não levou ainda, não levou ainda, então, né? E aí a gente já me lembrei aqui de Moisés, né? Ele foi, subiu, trouxe os 10 mandamentos, quando ele voltou, o pessoal estava adorando o bezerro. Mas não quer dizer que ele não trouxe depois, ele voltou e deixou clarear de novo. E ele voltou com os 10 mandamentos. Então, quer dizer, era o conhecimento, mesmo para um povo que tinha a sua cultura fragilizada, né? Ele voltou e trouxe, 10 mandamentos, né? Mesmo quebrando a primeira, depois ele trouxe de novo. Então, você não tem que esconder mesmo a verdade. Ela está ali. Se ela chegou naquele coração, chegou no momento certo. Nada acontece. Exatamente. Nada acontece sem a permissão divina, né? Se aquele espírito está ali é porque ele tem que ouvir aquilo, ele tem que saber daquilo. Isso é muito interessante, porque isso aconteceu com Moisés, que ele ficou irritado com a situação, depois ele voltou porque era necessário trazer a verdade, porque era o momento certo. Essas crianças que chegam pra gente chegaram no momento certo. E na realidade, Moisés não se irritou, não sabe o que aconteceu? Ele fez o que ele perguntou ali, não está na hora. Aí ele quebra, não leva você agora não, que eles não podem. Aí o Senhor fala para ele assim, quem te autorizou a quebrar o mandamento? Eu mandei porque está na hora, volta e faz de novo. Voltou e foi obedece quem tem juízo. Quando ele voltou, o Criador já tinha amenizado a situação da terra, e aí a mensagem de Moisés retornou, né? Porque é código de lei. Eu preciso que primeiro eles entendam a relação humana, para depois eu trazer a relação espiritual. Não pode matar, não pode roubar. A expiação, eu preciso que ela entre assim. Se você matar agora, você vai ser morto. Presta atenção no que eu estou te falando. Se você roubar, você vai perder o que você tem. Amanhã você vai ser filho de quem você roubou. Aí você vai ver como que é difícil passar pela necessidade. É a expiação. Quando o Criador tirou a lei de dente por dente, olho por olho, e aplicou, a lei do mais forte, e aplicou pela tábua de Moisés a expiação, o que aconteceu com ele? Ele achou que não estava na hora, quer dizer, ele é que não estava pronto. Quando ele quebrou, ele que não estava pronto. Aí, uma justiça. Mas eu estou dizendo que a lei do mais forte é o que estava prevalecendo antes. Aí ele vem com a justiça. Moisés olhou e falou, não posso levar isso aqui agora. Na verdade, quando você quebra alguma coisa, é você que está se sentindo que não está pronto. Percebeu? Porque você não pode medir que ela não esteja em condição de fazer uma coisa. Isso é ela que mede. Entendeu? E a gente tem esse conceito equivocado, né, de que as pessoas não estão prontas para receber as coisas. Aí eu me lembro que no Espiritismo as pessoas se batem muito nisso, né? Que primeiro você tem que se instruir para depois você poder aprender o Evangelho e praticar. Só que as pessoas esquecem, por isso que eu acho que é muito importante essa parte da evangelização, que é o espírito, não é a pessoa hoje, né? Porque hoje a pessoa pode estar com alguma dificuldade, seja cognitiva, seja física, mas o espírito dela não está. Exatamente. Isso é verdade.
E aí, para aprender, ela está aberta sempre. Talvez ela não esteja para ensinar. Exatamente. Tá? Mas Mas para ela aprender, sempre ela vai está assimilar. aberta. Exatamente. Ela pode não demonstrar o que ela assimilou. Se a porque ela pessoa, tá tolhida. se a pessoa não estuda, ele não tem como levar. Porque, por exemplo, eu aprendi na encarnação passada, mas a evolução não parou. Então equivale a dizer que quando eu reencarno, eu estou atrasado. Eu estou sempre atrasado, vocês perceberam, né? Eu estou sempre atrasado, porque Jesus parou. Não. Jesus falou com o Emmanuel assim, ou agora ou daqui a milênios. Emmanuel falou, é ruim que eu vou esperar milênios, né? Eu vou agora, só que eu falei, não, eu vou esperar. Eu, Binhara, nós vamos ficar fazendo hora aqui na Terra, depois a gente vem. Foi isso? Foi isso? Mas Jesus parou? Agora vocês têm ideia, para a gente chegar ao pé de Jesus, que é o pé do monte, né? Assim, para mim chegar ao pé de Jesus, quando eu chegar no pé de Jesus, você já tem ideia do tanto que o homem já caminhou? Então, infelizmente, desagradável falar isso, choca, mas esse reencontro nunca mais. É ruim falar isso, né? Como evangelizador, até dói um tiquinho. Esse reencontro nunca mais. Esse contato direto, essa convivência com Jesus, aquela que a gente teve lá, que Emmanuel tem agora, né? Emmanuel quer uma coisa, ele vai lá em Jesus e fala, mestre, vem cá, eu estou precisando de, né? O que o senhor pode fazer para mim? Aí Jesus assenta com ele e fala assim, pega o registro lá. Os dois assentam, Jesus fala, ó, eu vou te dar a ideia, mas você conversa com Ismael primeiro, tá? Porque é responsável pelo planeta Ismael. Obedecer a hierarquia. Hierarquia. Aí ele já conversou com Jesus. Aí Jesus agora fala, vai lá e fala com Ismael, que você vai fazer isso assim, assim. Fala com Ismael que eu autorizei. Para ver se está dentro do esquema dele. Aí Ismael vai lá, olha e fala, ó, você vai levar, irmã? Leva só no Brasil, porque eu conversei com Eliu. Entendeu? Não é assim que está no coração do Brasil, o coração do mundo para, tá vendo? Eu conversei com Eliu tem outra programação. Leva só no Brasil, que é sua área mesmo, leva só no Brasil. E eu não vou poder fazer isso nunca. Quando muito, eu vou poder fazer isso com quem? Com Meimei. Não é assim? Nós vamos poder fazer isso com Meimei. Talvez com Francisco Cândido Xavier. Talvez. Por quê? Eu mantive contato com Francisco Cândido Xavier. Eu que estou falando nós, né? A gente está, né, com o material de Francisco Cândido Xavier na mão. Então, provavelmente, ele vai poder fazer isso. Eu quero fazer uma coisa na evangelização, mas eu estou sem ideia. Aí desce Francisco Cândido Xavier. E a gente fala, Chico, o que a gente faz aqui? Porque eu li uma obra sua e parece que não está batendo. Aí o Chico fala, o que você aprendeu lá? Meimei, você conversou com Meimei? Você tem que falar com Meimei, pessoal. Perceberam? Então talvez assim, mas com Jesus acabou, gente. Esse contato para com Jesus, olhar nos olhos, infelizmente. Perdemos a oportunidade. Não, vai acontecer, Sim, tá? Vai acontecer. Esporadicamente. A convivência com Cristo, dar o pezinho para Jesus lavar, né? Sentar do lado do Cristo ali, fazer igual Aníbal de Silas. É aquele encontro que teve Eurípides Barçanufo com Jesus, né? Que Jesus estava chorando, mas por que chora? Aí você viu o que ele fez? Ele tinha tanta intimidade, mas Eurípides Barçanufo, ele é de Jesus, né? Ele é de Jesus, então não tem nem o que discutir. A afinidade dele é tão grande com Jesus que ele programa com Jesus, faz o seguinte, eu me tira do corpo e eu vou e a gente reorganiza isso aí de novo. Depois morreu. Má Teresa, não foi assim que aconteceu com Má Teresa? Lady Di caiu lá, acidentou, estava desencarnada, ficou presa nas rodas. Os fãs não conseguiram tirá-la prenderam ela ali no circuito, nas ferragens. O plano, a região dela em pânico, porque ela tinha um valor extraordinário na época moral. Jesus vai lá em Madre Teresa de Calcutá e fala para a filha, sua enteada está presa lá nas ferragens, vai lá e tira ela para nós. Eu não estou podendo fazer isso porque, né, a sintonia não... E ela tem um compromisso na Etiópia, ela não pode ficar lá não, agora mais do que nunca ela vai servir, né, os etiopianos lá, dá um jeitinho. Uma Teresa falou, sim senhor, deu uma encostada assim, desligou, né, foi desligando os lados, morreu, acabou. Foi lá tirar Lady Di das ferragens. Tirou, pegou ela, levou no plano espiritual, entregou para o pai espiritual dela, mentor, né? Entregou e falou que agora eu tenho que voltar lá para mim poder ver como é que a região vai atender os funerais. Lá são os que me venerando lá e, né, morreram na mesma época, que uma tirando a outra, salvando a outra. Esses contatos nós vamos ter mais, então a gente tem que aproveitar a evangelização. E Jesus deixa isso muito claro na parábola do mal rico e de Lázaro, quando Abraão acabou. Que tem um abismo intransponível. E você fala assim, não, mas
lá no infinito, né? As retas se cruzam. Isso é solinha amanhã, né? Infinito amanhã que é solinha. E aí é mesmo, você caiu no Evangelho. Aqui, mas não precisa me dar água, não. Pede ele para salivar. Se ele molhar o dedo e colocar na minha boca, resolve o meu problema. Tem jeito não. Tem jeito não. Quer dizer, não é desanimador, porque a gente trouxe aqui outros mecanismos. Pode desmotivar o trabalhador, não. Mas é mostrando que ou hoje ou daqui a milênios. Se você deixou para milênios, é claro que você vai ter que enfrentar a situação. Eu estava vendo, como é que chama o expositor de hoje? João Pedro. O João Pedro colocando lá. Você educa agora, pode educar depois. Aí, né, se você tem problema com a educação, não, agora não vou fazer isso com meu filho, não, eu acho que ele tem mais é que viver mesmo, então deixa o menino viver. Só que você vai pegar ele lá na frente com os conflitos dessa situação aqui. Então não pode reclamar. Então, quando um pai nos procura na nossa casa espírita, fala, meu filho está assim, meu filho está assado, tá, agora vamos agradecer a Jesus a bênção do trabalho e ver o que pode ser feito daqui para cá, não fazer nada. Esse atraso aqui é entre você e ele. Eu não posso fazer não, mas eu posso fazer daqui para cá. Você quer ajuda daqui para cá? Não, mas eu queria tirar a droga dele. Ai, filho, nasceu de novo. É outra história. Tá? Você ia falando, mas nós te portamos duas vezes. O que eu compreendo essa questão do tema, né, que nós estávamos falando, que você está falando, mesmo a gente às vezes pega um livro, uma leitura e não entende, né? Uma criança, se leva um tema, espírito, por exemplo, a criança não entende. Até a gente já colocou para o Rodrigo, é difícil, como é que a gente vai levar, então obstáculo e tal. Mas, na verdade, a questão também está ligada de como, que técnicas, que instrumentos, que didática, como é que você vai estudar aquela aulinha, aquele tema para levar de forma que eles possam assimilar de uma forma lúdica. Então, mas eu compreendo também que por mais que, entre aspas, o ego não está entendendo aquele ensinamento, a alma está, com certeza. Então, vamos dizer, não vai aproveitar? Vai sim. Em determinado momento da vida, de repente, aquele inconsciente vem que diz, não, foi uma intuição, mas foi um conhecimento já assimilado, que o ego não teve essa capacidade, mas que foi assimilado. Ela falou em ego, olha que interessante. Eu pego um tema e eu falo, não estou entendendo isso. Sabe por que eu não estou entendendo? Porque na verdade não tem um livro só para explicar. Tem vários. Meu problema é abraçar o conteúdo de forma geral. Aí a gente estava fazendo uma palestra e falando sobre a questão do vício. E aí a pessoa falou assim, não, mas eu não vejo problema em você tomar uma cerveja, em você tomar uma caipirinha no fim de semana, eu não vejo problema nenhum. Mas não tem problema? Não tem não, não tem problema nenhum. O problema é que você é um trabalhador de Jesus. Como é que você quer o encontro com Jesus? Aí eu perguntei para eles assim, imagina, eu sou um espírito livre, porque ela citou a questão da liberdade, eu sou um espírito livre para fazer o que eu quero. Estou trabalhando o ego que ela citou aqui. Eu sou um espírito, eu posso fazer o que eu quero. Não tem nada no espiritismo que proíbe ninguém a nada. Eu sou livre, literalmente livre. Mas imagina que eu viesse aqui, terminasse meu trabalho, eu tenho uma exposição com vocês 8 horas, e aí eu viesse aqui, e assim, muito calor lá em Belo Horizonte, e eu resolvesse tomar, por exemplo, umas 2 cervejinhas antes de vir para cá. Como vocês me receberiam na hora que eu fosse fazer a palestra? Aí a outra falou assim, não tem sentido, né, senhor? Eu falei, então meu livre-arbítrio está cerceado. Quando eu abracei o Cristo, o que eu chamo de liberdade passou a ser feito à vontade do Pai e não a minha. Eu falei com ela, há pessoas que ele opta em viver do jeito que ele quer, é esse ego. Eu não quero entender isto. Então, eu vou preparar isso para você, não para mim. Porque o que tem no Evangelho de Jesus que a gente não entende? É uma fraqueza nossa, é um ego nosso. E aí eu falei com ela, tem pessoas que querem abraçar Jesus de várias maneiras. É assim? Levanta. Referência prática. Há quem quer abraçar Jesus assim, não é? Não abraça, filho. Há quem abraçar Jesus assim, não é? Há quem quer abraçar Jesus assim, não é? Não é assim? E há quem quer abraçar Jesus de coração para coração. Depende de como você quer abraçar. Se você põe o ego no meio, você vai abraçar Jesus de lado. Distante. Você vai
Não vai fazer as vontades dele, né? Percebeu? Então, às vezes, eu tenho um tema. O tema está falando sobre moral e educação. Isso quer o quê? Conduta sexual. Eu tenho que levar isso para a criança. Não vou levar, gente. Eu vou fazer tudo para não entender. Porque o problema não é a criança, o problema sou eu. Não tem uma matéria só para isso. Nós temos obras básicas, obras subsidiárias, não é assim? Nós temos as seguras e as levianas. E você aprende até com as levianas. Você aprende até com as levianas. Paulo fala assim, lê de tudo e retete o melhor. Então o problema sou eu. Por isso que eu tenho que, quando ela levantou a questão do ego, eu falo, a criança não está entendendo isso. Não é a criança que não está entendendo. É eu que não quero aprofundar. Porque se eu desejar, eu entro. Eu assisto uma palestra uma vez, vou para casa bombardeado. Uma única palestra. E aí eu falo, e agora? E eu era católico? Não, eu sou católico. Será que eu vou ser espírita? Não, eu preciso ser espírita. Aí você bagunça a sua cabeça. Isso é a informação que entrou. Agora você precisa de recursos. A mesma coisa acontece com a criança. Vai nos recursos. Aí ela lembrou, literalmente falando, a base é essa. Que método você está usando para fazer o conhecimento de Deus? Você está levando isso teoricamente? Você está só na teoria? Porque na teoria não vai aprender mesmo. Senão não existia didática. Não é processo pedagógico. E para você falar um tema que evangeliza, aprende muito porque vai ter que estudar várias horas em cima. Mas quem é o primeiro aprendiz, não é o evangelizador? Essa é, às vezes, a dificuldade de se passar. É que você vai trabalhar sobre Deus. Você vai ter que estudar sobre Deus muito. O Emerson Benessoli. As palestras dele são maravilhosas. Só para vocês terem uma ideia, ele foi preparar uma evangelização, ele assentou, colocou todos os livros para fazer o estudo. A mãe dele estava preparando o material de medicação para as crianças para ser dado na noite anterior. Na noite. Isso ele era jovem. Ele era menino, adolescente, ele era evangelizador. Ele já tinha, a mãe dele já tinha iniciado a fundação de crianças dependentes, de crianças especiais. Então ele ajudava a mãe. Estava formando em psicologia. Mas era um excelente evangelizador. Para você ter uma ideia, ele tem uma instituição chamada... chama a instituição dele? Vou lembrar. E aí o que estava acontecendo? Quando ele colocou o material, a mãe dele sentada de lá, concentrada nele, ele percebeu que a mãe dele estava percebendo ele preparar, aí ele deu um sono, e a mãe dele é médio ostensiva. E aí é Simão Pedro que chama a instituição dele, esqueci, Simão Pedro, em homenagem a Simão Pedro, sabe? Então, tinha um caso que eles têm para Simão Pedro. Aí ele falou que não, ele deu um sono inexplicável, aí ele baixou a cabeça. Quando ele baixou a cabeça, ele foi numa mata. Uma mata pesadíssima. E aí ele ficou vendo vultos na mata, passando rápido, e luzes em direção à mata. A evangelização na mesa, o material dele na mesa. Aí ele de repente, a luz ia em direção a uma área. Quando a luz ia em direção a uma área, ele via um espírito sendo acolhido, como se fosse arrastado pela luz. E aí o espírito se abrigava dentro dessa luz. E ele falou, entidades altamente vagabundas. Vagabundas no sentido de moralmente decaídas. E foi fazendo isso. Aí ele disse que quando ele levantou a cabeça, a mãe dele estava com a cadeira virada para ele e falou assim, socorreu muita gente, meu filho? Aí ele, bruxa. Ele é muito engraçado, né? Só bruxa. Só para vocês terem uma ideia do poder de preparação do evangelizador. Ele agachado, ele encostou a cabeça na mesa, a espiritualidade achou conveniente aproveitar a intenção de preparar para socorrer espíritos e levar para a instituição dele, que é a Simão Pedro. Só que a gente faz o quê? Você vai lá na internet, tira o material, uma sexta-feira à noite, já está colorido, já está tudo prontinho, você tira e leva. Quer dizer, se você não preparou... Porque aí é que está. É o evangelizador que mais é para ele. Então, quando ele fica dias trabalhando aquilo, é igual uma pintura na tela. Você vai pôr um toque aqui, uma coisinha ali, aí durante o dia veio uma intuição, ou seja... Então, é um preparo que você faz para daí levar aquilo, né? Então, precisa esses dias
de envolvimento. Às vezes, para surgir uma ideia, você precisa de uma semana, porque você vai começar a preparar, e aí você vai estudar sobre o assunto, e depois você vai ver uma pedra na rua e você vai falar assim, tive uma ideia. Ô, gente, quer ver? A minha neta tem ela estuda na nossa creche, lá onde a gente fundou a creche. E aí, nós temos as meninas hoje têm um material chamado aula especial. Então é aplicado evangelização no meio da aula tradicional. No meio do jardim, lá a gente tem a evangelização. Tivemos obstáculo não, graças a Deus. E tem a evangelização porque às vezes os pais não conseguem levar os meninos. Então a professora queria fazer sabe aqueles bonequinhos que as meninas colocam lá que se copia? Os apóstolos. As crianças ajudam a fazer. Entendeu? Não é só coisa dos evangelizadores. E aí a professora de evangelização chamou a minha neta, 3 anos e 8 meses de idade, e falou, olha assim, vocês precisam trazer material para evangelização, para a gente fazer a evangelização. Aí a minha neta perguntou assim, o que eu vou trazer, tia? Aí a tia falou assim, Sofia, se você puder, traz rolinho de papel higiênico para mim. Só o rolinho, aquele negócio do fundo, né? Aquele marronzinho. Ela chegou em casa, falou com o pai dela assim, pai, eu preciso levar material para a evangelização da minha escolinha. Aí o pai falou assim, depois eu arrumo para você. Tá, passou um tempo, aí o pai chamou ela em particular e falou assim, ô Sofia, você tem que arrumar o seu material, né? Ela falou, não, pode deixar, eu já arrumei. Eu já consegui 3 rolinhos de papel higiênico. Aí ele falou, como assim? Vai lá no banheiro pra você ver. Ele pegou o papel higiênico, jogou tudo no vaso e separou o rolinho que ela precisava. Jogou tudo dentro do vaso. Ela só tem 3 anos e meio. Percebeu o tamanho da responsabilidade? A menina vivenciou no dia a necessidade de materializar o trabalho para outra semana. É uma criança. E eu que sou o evangelizador, eu pego na sexta-feira à noite para levar no sábado de manhã. Então não tem vivência. Agora ela falou, você está fazendo uma pintura, o que você precisa? Eu vou colocar uma água correndo, vai ficar maravilhoso. Nossa, vai encantar. Às vezes para colocar água correndo, ela vai ter que eliminar uma parte do desenho que ela já fez. Porque a fonte, né? Aquilo, quando ela inspirou, a André Luiz chegou no nosso lar e viu uma pintura lá e falou, que cópia linda. Então, se você tivesse prestado atenção, você ia ver que a cópia está lá embaixo. O original é esse aqui, ó. Quer dizer, o original está na união divina. Essa não é a original. Esta é a cópia da união divina. O da Terra é cópia muito, desculpa a colocação fajuta, né? Do que se tem no plano espiritual. Aí André Luiz aprendeu. Eu tenho uma colocação assim que, de repente, a gente quer fazer tudo e não consegue, né? Então se sente assim meio frágil. Eu morei 2 anos na Amazônia. Chegamos na casa espírita e ficamos assim 3 meses. Eu tinha uma pessoa na casa, daí fui eu e meu esposo. Ficamos 3 meses só nós 3. Ninguém, nem o frequentador. E de repente, como não desistimos, fazia reunião de terça, de quinta, de sábado, domingo de manhã a gente saía todo segundo domingo do mês, nós pegávamos cada um seu carro e saía na cidade pedir 1 quilo de alimento. E enchia assim os carros. Já chegava assim outro mês, já estavam com sacolas prontas. Não precisava mais nem pedir para ninguém. E a casa foi enchendo, e nós estávamos com 130 crianças, cara. E fomos fazendo um trabalho com as crianças, não tinha lugar, porque a casa era uma casa assim, muito pequena, muito precária, e colocamos todas no salão e os pais foram para a sala de evangelização, porque não tinha condição de abrigar tanta criança. E foi feito um trabalho lá de evangelização, tanto para os pais quanto para as crianças. E de repente, do nada, começou a aparecer trabalhador da aeronáutica, da marinha, do exército, que iam de universidades para lá. Coincidência, era espírita, né? E a coisa foi evoluindo, né?
Então ficou uma coisa muito gostosa. E eu penso aqui na nossa casa que todas aquelas crianças carentes, maltrapilhas e tudo, com a evangelização, eles mudaram, mesmo sendo muito pobres, a maneira deles se vestir. Então, eu sinto aqui as nossas crianças, algumas, né, morando aqui, eles têm dificuldade, que dizer assim, tia, fulano não toma banho nunca, que horrível. Então, para colocar, como colocaria isso para as crianças? Evangelização, que lá a gente conseguiu colocar esse termo de higiene junto. Como que faria isso? Vamos de duas, que você vai ajudando aí, porque ela levantou um tema fantástico, né? Primeiro que a gente vai voltar no currículo. Porque quando você vai falar, quando você vai pegar a evangelização espírita, né, que você vê o currículo, você vê que você começa com a criança e ela mesma. Por isso a importância do currículo mesmo na evangelização, porque o primeiro tema é ela e ela mesma. Então, por exemplo, se eu aprendo que esse corpo foi um empréstimo divino, eu preciso cuidar desse corpo, ele é minha oportunidade para a reencarnação. Se eu não cuido, eu fico doente. São visões que você trabalha o campo material, né, higiene, alimentação, mas você tem por trás um propósito espiritual que eu acho que isso não pode ficar esquecido. Então, por exemplo, eu não vou dar uma aula somente de higiene ou de escovação de dente, porque isso a escola já faz. Mas eu vou mostrar a importância daquele cuidado para que eu consiga aproveitar as oportunidades que Deus me concede. Então é um currículo, e o currículo tem essa sequência, né? Ele começa eu e meu corpo, eu e a natureza, eu e o cuidado que eu tenho que ter comigo, com minha família, para que eu possa passar para eu a sociedade, eu e o mundo. No final é o jovem e a sua responsabilidade no mundo e na sociedade. Então ele vai dando esse crescimento, né? E aí, essa é a parte que eu ia falar. Mas você vai nos auxiliando aí, porque o que ela levantou, ele é grave em matéria de comprometimento com a evangelização. Ela trouxe o currículo auxiliando na interpretação desse fato. Porque a criança é que tem que sentir a necessidade, o homem é que tem que sentir a necessidade. Se a gente tivesse todo o espaço para poder falar, a gente usaria, só dentro do seu tema, a gente falaria aqui o dia inteiro sobre isso e nós não chegaríamos a lugar nenhum. Porque uma das coisas que o evangelizador tem que ter em mente, ele não pode se ater ao aspecto físico. Meu problema não é físico, meu problema é espiritual. Então, quem entra numa instituição espírita, mesmo que ele venha todo deformado fisicamente, não é isto que me interessa. A carcaça física. Você entendeu o que ela falou da necessidade do currículo, entendeu? Ela falou que quando você ensina tudo. Mas quando você pensando isso, que o físico, na verdade, é aprender o espiritual, não o físico. Porque o físico ele obedece Entendeu? Condições. Então, por exemplo, o que eu vi aqui hoje? Entrou pessoas com dificuldades físicas. Mas a tendência do expositor foi trabalhar a questão moral, espiritual. Ele, em momento algum, ele se ateve ao processo físico do espírito. Quando é que você parte para o aspecto físico? Quando você já tenha dado o recado. Terminou a palestra, foi servido um lanche. O lanche é o segundo momento do seu trabalho. O que eu esqueci seu nome, amorzinho? Cirlei. O Cir vai ficar mais fácil para mim? Entendeu? O que acontece conosco? Eu ainda vejo no Evangelho uma preocupação com o físico. Eu ainda tenho isso. Na verdade, eu quero usar o Evangelho para tirar aquela criança da miséria material. Não, mas na verdade, assim, a minha preocupação assim, seria assim, porque o fato que aconteceu, assim, tia, eu posso sustentar em outro lugar que eu não aguento ficar perto do filho. Por isso que eu te falei que nós vamos ficar aqui o dia inteiro e nós vamos chegar em lugar nenhum. Se eu não aguento ficar perto de você porque você está com cheiro ruim, o problema é de quem? É seu ou é meu? Você está me entendendo? Uhum. Por que será que o Criador me colocou do seu lado?
Por que nós assistimos palestra agora com pessoas com dificuldades sociais? Por que existe dificuldades sociais? Que público chegou a Jesus? Que mendigo Jesus levantou pelos braços? Que cego à beira do caminho Jesus devolveu a vista? Esse homem tinha tomado banho, ele estava vindo de onde? Você está me entendendo? Eu tenho um processo primeiro que é o espiritual, tá? Entrou na casa, é bem recebido. Não importa como, quando ele entrou na casa, ele é bem recebido. As condições físicas eu vou selecionar de acordo com o que vem da pessoa para mim. Percebeu? Tia, esse menino está fedendo. Se está te incomodando, às vezes o evangelizador tem que ser até como é que fala, sincero. Mas você está com dificuldade de sentar perto dele? Senta em outro lugar. Ele vai continuar sentadinho aqui, não é isso, meu filho? Ele vai continuar sentadinho aqui. Eu não estou tendo dificuldade. Eu não estou tendo. Quem está tendo dificuldade, desculpa a colocação, é ela. É ela que vai sair. Amanhã ela pega ele e põe dentro do ventre. Perceberam isso? Você que tem dificuldade com ela, depois eu vou te mostrar o que é. Esse contato ele é muito moral. Eu ainda tenho a visão do mundo como referência. O dia que eu pegar a evangelização e falar, eu vim trazer o evangelho. Então a pessoa sentou, ele não escova dente, eu não estou falando pro dente dele, eu estou falando para a alma dele. O dente dele, ele não toma banho, não tem importância. Mas eu, Sônia, tenho que aprender a lidar com essas dificuldades. Porque qual é o meu público? Já estou entrando no estudo, esquece. Posso falar não, que esse é o estudo de hoje. Eu ia, completando então, a gente teve uma evangelizadora na casa que um dia ela falou, né, a gente tinha evangelização social de risco, ela falou que, na verdade, os meninos tinham que estudar e sair da favela. Então, mas é uma visão puramente material. Às vezes o conhecimento do evangelho ele vai entrar ali naquele coração, não para ele sair, mas para ele auxiliar de lá de dentro. Entendeu? Então, às vezes a gente tem essa visão de que o que a gente tem que passar é que a pessoa tem que ser bem sucedida fisicamente. Sendo que se ela tiver, né, se ela formatar uma boa moral, às vezes aquilo ali é justamente condição para que ela trabalhe o campo moral, né? Ver o outro, auxiliar o outro, enxergar o outro como irmão. Coisa que às vezes se ela fosse bem sucedida materialmente, ela não teria, ela não faria. Por isso que eu acho que vocês devem estudar mais e conhecer mais sem fazer observação negativa a vida de Eurípides de Bassanufo. Eu acho que há essa necessidade na equipe. Vocês estão trabalhando com um espírito extremadamente simples. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu não sei como vocês vão receber isso, mas a identificação de Eurípides de Bassanufo se iguala à de Jesus. Vocês não têm ideia, era isso que eu queria te falar lá embaixo. Vocês não têm ideia da similitude da vida de Eurípides com a de Jesus. O diálogo de Eurípides de Bassanufo com Jesus era uma constância. Eurípides não era um espírito que, desculpe Chico Xavier, que via Jesus de vez em quando, não. O contato de Eurípides de Bassanufo com Jesus era uma constância, direto. O Eurípides de Bassanufo levantou da cama e colocou tuberculosos na cama dele. Na cama. Olha lá para vocês verem. Deitado na cama dele, na casa dele. Ele foi viver sozinho exatamente para ninguém criar embaraços para ele. Porque o trabalho nosso não tem nada a ver com a matéria. Tem a ver com o espírito. É com o espírito. Eu não posso ver as pessoas pela carcaça física. Senão eu não vou educar ninguém. Eu não vou para o presídio. Eu fiz um trabalho no presídio de Belo Horizonte com mulheres assassinas. Quer dizer, ninguém é assassino, né? Mas é o termo que eles dão lá. E para a gente entrar no presídio, vocês não têm explicação da humilhação que é passada na revista. Pra vocês terem uma ideia, uma equipe de 12, só 3 conseguiram entrar no presídio. Ninguém se deixou revistar. Os toques, as buscas, imoral. Vocês já fizeram trabalho em presídio? Nossa, eu já. Muito difícil, não é? Não, essa lá em Belo Horizonte, vamos dizer, essa vistoria física não era, mas não, você precisa ver lá, porque o nosso lá é muito difícil. Fizemos a revista. Quando nós entramos, o contato com as presidiárias, de verdade, eu me sentia como se eu estivesse aqui. Não tinha nada de negativo, nada, absolutamente nada de negativo. O bate-papo, a conversa, as risadas dela, alegrias contadas
do envolvimento até com o cônjuge que elas tinham matado, entendeu? Ah, meu marido era muito legal. Eu só matei ele por causa do CC5. Se não fosse isso, eu não tinha matado, não. Ele era bom demais. Ou a sensação de você estar no movimento, não se podia olhar a carcaça física, não se podia olhar a parte física, senão você não ia evangelizar. Trazia o evangelho, elas traziam a experiência dela, a gente saía de lá, não mudou. Tornava, passava pela revista, para ver se não tinha colocado nada nosso para passar, não mudou. Então, o trabalhador da Seara de Jesus, ele não pode olhar o físico. Ele não pode. E uma outra coisa que eu queria colocar para você é a proposta que Deus faz conosco. Eu já fiz esse trabalho que você falou aí, a gente viveu isso, era 300 crianças num galpão, tá? Mas todo trabalho requer planejamento, não só boa vontade. O nosso problema é que eu despenco, eu estava falando isso agora com o Binhara lá fora, eu despenco, dá uma ideia, eu corro e ponho uma ideia em prática. Calma! Você acabou de receber ideia, agora tem que plantar a ideia, adubar a ideia. O nosso problema é justamente esse. O que a gente faz? A gente não tem um planejamento. Por que a empresa dá certo e às vezes o centro espírita ou o trabalho espírita não dá? Porque a empresa ela vai fazer um planejamento estratégico para que ela possa funcionar e tem as avaliações periódicas, tem um objetivo, tem uma missão, tem valores, etc. Na evangelização não, meu trabalho não. Eu começo de muita boa vontade, eu não tenho um objetivo, eu não tenho uma missão, eu não tenho valores. Porque aí, por exemplo, quando o meu evangelizador chegar, olha, esse aqui é o nosso planejamento, esse é o nosso direcionamento, esse é o nosso regimento. Conheça esse regimento para que você se enquadre nele, não para que o centro espírita se enquadre no que você quer, entendeu? Então, como é que eu vou avaliar um trabalho que eu não tenho um objetivo dele? Qual é o objetivo da minha evangelização? Aí no final do ano, e aí, gente, nós conseguimos? Conseguimos a partir de qual objetivo? Percebeu? Qual então eu faço a coisa, é isso que você falou. Você chegou na cidade, vou trazer a ideia aqui. Aí você trouxe a ideia, você levantou o aval, aí Jesus falou assim, deixa eu te mostrar o que você é capaz de fazer. Aí você colocou inúmeras crianças no ambiente, foi preciso transformar os pais, né? Para mostrar o seu potencial. Mas agora você precisa de quê? Planejamento. Não se faz nada sem planejamento. Evangelização de bebês. Estou vendo lá, um monte de casa fazendo. Tudo sem planejamento. Deu na teia, foi fazer. Só que deixa eu te falar, trabalhar com bebês não é brincadeira, não. É 10 vezes a evangelização que você faz com um menino de 7. Você tem trabalhador para isso? Esse trabalhador não pode desistir nunca. Você está preparado para o material que você vai gastar com a evangelização de bebês? Você tem a sala de bebês? Você tem ideia de como que é a sala de bebê? Porque aí você tem ideia de como que o bebê funciona, você já sabe recebe isso. Informação, você sabe isso. Para depois você montar um trabalho. Parece que a gente está desanimando as casas espíritas de Minas, mas não é não. A gente está fazendo o seguinte, você já começou o trabalho de bebê? Já. Quem está trabalhando com você? Não, a gente pegou uma menina aqui disposta, boazinha. Boa vontade só não resolve. Boa vontade não vai cheio, gente, me ajuda aí. Não, o problema não é boa vontade, o problema é um trabalho do qual você nunca fecha a porta dele, nunca. Você não abre um trabalho de Jesus e depois cancela. Esse que é o problema. Abrir é fácil, né? Pois é. Tem que dar continuidade. Então, para isso você precisa Daí do quê? o Planejamento. Por quê? Porque então, às vezes, olha, agora eu não posso. Mas eu vou formar estes 2 evangelizadores. Daqui a 2 anos eu vou botar. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, na próxima encarnação fazer isso. Eu vou pegar esses evangelizadores que estão aqui agora sendo evangelizados e eu vou esperar eles crescerem e desse momento a gente vai fazer. É a questão do imediatismo. Sim. A gente estava pensando, a gente critica tanto Judas e a gente se comporta igualzinho a Judas porque a gente quer agora. Eu não quero esperar daqui a 2000 anos, eu quero agora. Né? Então, assim, a evangelização, como é um processo essencial para a regeneração, ela não pode ser assim. Não, você não já conseguiu resolver a coisa. Aí o seu Honório falava que o evangelizador ele trabalha com semente. Ele não vai ver o fruto, ele joga semente. Chega uma pessoa na nossa casa espírita e fala assim, eu queria fazer um trabalho aqui, pode? Pode. Você tem trabalhador? Não, eu queria ver se alguém... Não, minha turma não pode, não. Minha turma está toda ocupada, você não mexe no meu departamento de evangelização. Tem ninguém disponível aqui. Você tem um trabalhador para fazer? Eu vou trazer uma amiga minha, boa de serviço, vou trazer. Aí ele começa o trabalho. Aí depois você fala, porque eu não recebi apoio. Não, filho, você não fez planejamento. Você trouxe um elemento que não tem conhecimento de nada, pôs ele numa tarefa séria, abriu um trabalho sem expectativa alguma, e a tendência disso é fechar mesmo. A gente não se envolveu. Se você quiser fazer, você pode.
Não tem o meu aval. Agora, se você quiser planejar a tarefa comigo, é diferente. Nós vamos planejar, vamos fazer a sala. Na nossa instituição lá, a gente tinha 3 salas para 160 crianças. Tá? E aí um dia o departamento de infância reuniu e achou que estava pouco demais. Aí eu falei com a turma, vamos montar então mais educandários? Vamos. E nossos meninos lá, igualzinho os seus. Você estava fazendo evangelização e você tinha que fazer nos meninos assim, piolho. Tá? Pus caindo do ouvido. Aí você evangelizava com algodãozinho, água fluida, você ia limpando. Infecção de ouvido. Cárie. Criança chegava perto de você e falava, meu Deus do céu, hoje, né? A gente chegava em casa com Difícil. piolho. Chegava em casa, Soninha tinha tanto piolho que eu deitava um lençol, jogava álcool e ia puxando com o pente, não tinha como tirar, não. A gente se contaminava, era muito, muito difícil. E por isso que eu te falei que eu vi o seu trabalho. É verdade. E a Soninha tinha o cabelo aqui, ó. Percebeu? E aí o que aconteceu? Eu falei com as evangelizadoras assim, nós falamos com as evangelizadoras, então vamos fazer mais salas? Ou parece que uma luz caiu no meio da mesa para fazer o trabalho. 4 anos depois, tinha 3 salas prontas. Mas a gente movimentou o Hospital do Câncer Infantil, a Petrobras, para fazer 3 salas. Sabe aquela coisa de a Petrobras mandar 3 pedreiros para fazer a parte física? Só isso. E o material. Fizemos o material. O Hospital do Câncer Infantil, fizemos amizade, porque primeiro você tem que fazer amizade. É o planejamento. O Hospital do Câncer Infantil ligou, ô Sônia, eu tenho aqui 2 caminhões de areia, 100 sacos de cimentos, sobrou da construção. Janela e porta. Pode vir buscar. E tira agora. Sim. A evangelização com a caixinha, tamanho disso aqui de dinheiro para poder... E você fazia assim, tinha umas pratinhas rodando lá dentro. Aí a gente ia lá, Eurípides, Kardec. Nós já ganhamos material. Ô Jesus, aqui o trabalho é seu, filho, dá um jeito. Olha só. Aí, instalava na mente, Florestal tem um caminhão caçando. Ô Sônia, manda mais de um caminhão, porque tem que limpar o lugar agora, não pode ser um só não. Senão a gente vai doar para outros lugares, porque fulano de tal já tem quem pega. Aí a gente, sabe quem tinha quem pega? A gente ligava e falava assim, você tem quem pega? Ah, tem, nós estamos precisando muito. Nós também, você não quer pegar para nós também. Aí ele falava, nós vamos pegar, depois se sobrar você passa pra gente. Fizemos intercâmbio. Percebeu? Hoje nós temos sempre uma gracinha. Salas espalhadas para evangelização. Salas, um salãozinho. A gente tem salão de beleza para cuidar dos meninos. Tem dentista. Tem a sala que a gente... Porque o SEASA se apropriou ao trabalho. Vocês sabem o que é SEASA, né? Se apropriou ao trabalho e aí verdura, ovos, batata, eles mandam pra gente para dar às mães. Então elas levam um lanche para casa. Elas levam alimentação para casa. Verdura, legumes que o SEASA doa. E não tem como falar que não pode doar não, porque agora eles doam, mesmo sem precisar mais, eles doam assim mesmo. E aí você fica com aquela coisa parada lá sem saber o que fazer. E eles fazem essa doação. E a gente tem a salinha que separa tudo, bonitinho. Hoje nós temos os dependentes químicos que, graças a Deus, tem lugar para tomar banho, tem lugar para poder tomar banho, tudo direitinho. Mas primeiro tem que fazer um planejamento. Não faça nada, gente, sem planejamento. A salinha de aula precisa ter planejamento. Depois que você recebe o planejamento do coordenador, agora você vai planejar aquilo à sua sala de aula. Bom, minha sala, ele mandou eu fazer isso assim, não é cabeça. Nós vamos trabalhar essa manhã, tá? Tem que ter cuidado, porque senão sai tudo. Aí amanhã vocês são obrigados a ouvir. Aí vocês vão falar, vocês me deem planejamento de aula, planejamento de sala. Mas vocês entenderam? Então, às vezes, o que joga a gente abismo abaixo numa tarefa com Cristo é a ausência de planejamento. Quantas pessoas tentaram fazer o que Pedro fez? Por que só existiu a Casa do Caminho como referência de atendimento fraterno? Porque Pedro foi o único que teve planejamento. E com quem que Pedro contribuiu? Com Estevão e Paulo. Quem foi a baliza, né, da assistência social? Estevão e Paulo. Estevão deitado lá, febril, aí virando a cabecinha de Estevão para a janela, porque Jesus disse perde demais, né? Para a porta.
E Estevão ficava vendo Pedro que correria. E Tiago, tá faltando cobertor. Tá faltando assim. Aí Estevão falou, melhorou, passou a febre, porque a febre era o quê? Delírio físico, para que a mente, para que as ideias viessem. É delírio de ideias. No caso de Estevão. No caso da sogra era obsessão. Deixa bem claro. No caso da sogra de Pedro era obsessão. No caso Eu não tenho febre. no caso de... Pois é, eu fico dentro da febre em casa. Principalmente na hora que eu estou fazendo evangelização. E aí, foi um delírio de ideias. Ele teve delírio de ideias e aquilo aqueceu o corpo dele. Tantas ideias para Pedro que aqueceu. Quando ele levantou, ele falou com Pedro assim, eu percebi as suas dificuldades e as suas limitações. E eu tive uma ideia. Como é que você tem ideia enquanto é doente? Febril lá, né? Por que você não pega quem já melhorou e põe para plantar, para costurar? Quer dizer, o doente trabalhando pelo doente, o recém-curado trabalhando. Pedro nunca mais precisou do sinédrio. E aí pôde cortar a ideia de Tiago, né? Porque Tiago estava lançando de novo o farisaísmo dentro da casa do caminho. E Estevão falou, isso está errado, gente. Lá na frente, Paulo chega e fala, pode parar, Tiago. Estevão já deu a ideia que tinha que dar, você já pode parar com esse negócio seu, porque Jesus é Jesus e farisaísmo é farisaísmo. Mistura não. E ele falou, eu só vou aceitar a circuncisão de Tito, é Tito, né? Porque, por amor a Paulo, por amor a Pedro, porque na minha filosofia, o que eu entendo de Jesus, isso não podia estar acontecendo. Eu só vou aceitar porque você é um apóstolo, você é um discípulo. Se você não fosse um apóstolo, essa ideia não prevaleceria aqui dentro. Mas como a casa não é minha, é de Pedro, eu vou deixar. Mas ele tinha autoridade. Então quem é que foi o guia da instituição fraterna de Pedro? Estevão e Paulo. Com planejamento. Então tem que ter febre. O planejamento tem que ter febre. Viu, filho? Anda de termômetro. Carinha dela. Senão não tem jeito, senão a gente vai ficar fazendo um monte de coisas. Eu falei com a minha, a gente veio aqui, trouxe a ideia, agora pega a ideia, faz igual a Ivone Pereira, pega a ideia, põe numa caixinha, de vez em quando abre a caixinha e vê o que já pode ser colocado. Fora disso não coloca, não vai chegando não, porque a casa espírita tem uma estrutura. O plano espiritual tem que mexer com a estrutura da direção espírita. Evangelização não tinha base nenhuma. Eu não sei aqui, mas em Minas, evangelização era jardim de infância. Vai brincar com o menino, parque infantil. Sônia, fica com esse menino aqui pra nós. O fulano fica com esse negócio de shopping, né? Que você deixa seu filho lá. Vai fazer compra. Vai fazer compra. Aí você gasta bastante no shopping e uma menina fica lá e ainda cobra pra cuidar dos seus meninos. O evangelizador nem isso, né? Porque ele não cobra pra poder ficar com os meninos. E os adultos assistindo palestras. Mas isso justamente acontece porque a maioria das casas espíritas, elas iniciam por causa da mediunidade. E agora a mediunidade está em terceiro plano. Já conseguimos muito, porque agora é infância, família, infância e adolescência, né? Diz família e mediunidade. A mediunidade era prioridade. Ela tem todo um valor extraordinário, porque o que vem tem que vir de Deus mesmo, tá, gente? Mas hoje percebe-se, tá? 80% das casas espíritas de Belo Horizonte, de Minas, né? Não sei a quantidade de Minas, mas de Belo Horizonte 80% compreendeu que a evangelização e a família é prioridade. Nesse ponto, aí a mediunidade passou a estar a serviço dessas duas primeiras. Com certeza. Porque o que a gente não precisa? Não é a essência. Mas eu vou falar disso de tarde. Tem dó de mim, tá? Tem dó de mim. Então, mas é isso mesmo. Nós estamos avançando lá. É porque as crianças carentes vêm primeiro, depois os pais vêm. Com certeza. E no trabalho social, os pais vêm, você percebeu? E gritando a necessidade deles para que a gente atenda os filhos. Então ficou impossível evangelizar sem a presença da família. Ficou. Planejamento. Faça nada sem planejamento. Eu não sei se você teve a oportunidade, mais da metade das crianças que vêm na ação social vêm desacompanhadas. Mas geralmente é assim. Aqui, por exemplo, você vê mães vindo, vós vindo, mas a maior parte vem sem ninguém. E quando o evangelizador compreender que luta é exercida para que uma criança social carente chegue no centro espírita sozinha, nós vamos evangelizar direito. A gente não tem a menor ideia. Eu, uma vez, fiz um encontro com evangelizadores
confraternização e eu tinha uma surpresa para eles. E eu pedi, venha da forma mais linda que vocês puderem. Aí entendeu tudo no aspecto material. Então elas chegaram lá de calcinha branca, salto, muito brinco, muito batom. Elas achavam que a gente ia fazer uma coisa física. E aí a gente foi à casa das crianças. Nós visitamos 160 casas. Não, visitamos 100 casas, porque a família às vezes tem mais de um filho na casa. Visitamos umas 100 casas. Tinha evangelizadora que chorou demais. Eu não quero, estou cansada, não dou conta. Mas ela vem até você. Você nunca Na foi. verdade, a gente fez o caminho, né? E O caminho que ela faz. era bem... E a gente tinha criança que vinha de muito longe. Subir morro de calça branca. Passar Uma por- das nossas evangelizadoras virou elas, coordenadoras. Pelo tamanho do conflito que uma criança vive, ela falou, eu vou falar isso com tudo enquanto é criança que existe no mundo. Com tudo enquanto é evangelizador que existe no mundo. É muito difícil. Porque ela veio de salto, altão, calça branquinha, e para subir o morro segurando no... Segurando o morro mesmo. E a mão cheia de barro. E as pontezinhas. E as assim. pontezinhas. E aí, Você Sônia, fala, eu falei, Senhor, se você tivesse uma ok. calça comum, e eu, mais a outra coordenadora, fomos assim, vestida de pobre. Então a gente fazia assim. E mas como é que eu vou limpar minha mão na minha calça? Eu falei que era pra você vir linda. Você entendeu o recado? Eu falei linda. Era intimamente. Não era bem vestida. Não era bem vestida. E aí, quando ela chegou, ela tava um lixo. E aí, bebeu. Comeu na casa da criança. E ela era assim, extremamente arrogante. Ela não tomava sopa com os meninos. Eu não comia no copo delas. Para não usar a mesma colher. Você acredita? E aí chegava, uma das coisas, quando nós entramos na favela, eu falei, tudo que for oferecido, vocês vão aceitar. De positivo, vocês vão aceitar. Então, quando nós batemos na primeira casa, hoje, papá, comi frango feito no fogão com bastante cachaça na cabeça da família e muita porcaria. Tinha uma casa que a gente visitou, quando a mulher arrancou a panela, uma prateleira daquelas de madeira, sabe? Será que vocês não acham que... Eu sei. Tem? Porque você põe as vasilhas tudo bonitinho, você for assim, né? Quando ela tirou a panela, tinha uma barata desse tamanho, assim, atrás da panela. E a moça, ai! Eu olhei pra ela. E um dia vi alguém comendo barato e ficar quieta. Chico também. Aqui na casa de uma criança lá que frequentava a família toda, eu quase morri. Assim, tirei os pés do chão e falei, Jesus, eu tenho que ser forte. Lá tem aquelas, eles chamam de tracajá, aquelas tartarugas gigantes. Dentro da casa, as panelas eram embaixo da pia, assim, no chão. E as tartarugas tudo andando assim, no meio das panelas, dos pratos. Não tinha cama. Aí você vai levar a higiene lá? Era os colchão no chão e é tudo aquela bicharada. Daí ela disse assim, Que ninguém morre lá, né? Não. eu vou fazer um almoço bem gostoso pra tia. Tá bom, tia. Aí ela pegou um bicho daquele vivo e colocou em cima da chapa, ela abriu o negócio do fogão a lenha, e colocou o fogo e aquele bicho assim, falei, Jesus, eu não vou aguentar. Pois é. Mas eu aguentei e comi o bicho. Agora presta atenção. André Luiz avisa, o evangelizador tem que saber disso, que a gente recebe um implemento para viver de acordo com a expiação. Então, quando você vê uma pessoa dormir na rua, ele tem um implemento físico aplicado nele, perispiritual. Está escrito no livro dos Mensageiros assim. E Joel, compreendendo a necessidade mediúnica, foi aos planos, foi aos laboratórios divinos receber um implemento para não fugir ao exercício mediúnico. Está no livro dos Mensageiros. Então, quando você vê uma pessoa sentada no chão, barata, rápido, fazendo casinha lá, e ele enfia de dentro a noite inteira, ele tem uma estrutura para aquilo. Ninguém recebe em faixa maior. Ele é preparado. Eu é que não aguento, eu não tenho aquela, mas eu tenho outra. Aí eu vou tocar num assunto muito curto. Só pra gente caminhar. Tá. Porque afinal vai fazer a Aqui peça não. continua. Certa feita se questionou por que a gente tinha que suportar o cheiro das pessoas na hora que a gente dava passe. Realmente era muito difícil. Como eu te falei, a gente tinha uma treliça ali atrás, então ainda concentrado.
Um dia uma pessoa sentou na minha frente, ela estava com cheiro de lavagem. E aí eu fiz a prece, né? E aí perceberam, no plano espiritual, meu mau pensamento. Certo? E aí chegaram para mim falando assim, se você soubesse quem ela é, você se ajoelhava. Isso mesmo. Então assim, a gente nem sabe Não. quem Está está na na nossa expiação, ela frente. está de implemento, ela está na E expiação. ela é mais forte do que eu, porque ela consegue viver. Não foi isso que falaram do Ah, Chico? Chico, Foi, né? Isso mesmo. Chico passou, olhou uma moça sem as pernas e falou, coitada, na encarnação passada deve ter feito horrores, né? Aí Emmanuel Vitor falou assim, Chico, é a última reencarnação dela. No planeta. Ela não precisa mais encarnar no planeta. Então a gente às vezes julga e não sabe quem que é o espírito que está ali. Vocês viram que a evangelização não tem jeito de responder pergunta? Não. Nós temos muitas necessidades. Você abre um leque totalmente diferente.